nós temos que estar sempre felizes, alegres, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos escolheu primeiro, né? Agora pela manhã, eu quero deixar uma reflexão para nós aqui, falando com o pastor Fernando ali fora. Recebi uma notícia da perca de um amigo em comum com o pastor Fernando, um pastor lá de Cascavel, um homem guerreiro, pastor Abel, que o Senhor tenha preparado para ele o caminho dos céus, né? E há 2 dias ele passou mal, foi para o hospital, e os médicos não sabem o porquê lá, mas os glóbulos vermelhos, as plaquetas, alguma coisa, diminuiu muito, e faleceu essa madrugada. Então, a gente estava conversando isso sexta-feira, né, irmã? A gente não sabe o dia que nós vamos partir. Sexta-feira, na vigília aqui, ó. E as distrações, né, estão deixando as pessoas fora do caminho do Senhor. E que bênção que aquele homem do Senhor, não porque ele era pastor, mas ele não tinha distrações da vida dele. É uma pessoa que eu aprendi muito também na vida, né? Então, nós estamos aqui hoje para buscar o que o pastor Carlos falou, santidade, presença do Senhor e viver como filhos. Só que essas 3 coisas, ela briga e ela bate de frente com a distração. A distração, ela não quer que você busque essas 3 coisas. E a distração, a gente pode colocar outros nomes, né? Como pecado, como armadilha de Satanás, tudo que você imaginar. E para isso, a gente busca ter uma aliança com o Senhor. E hoje é ceia. Hoje a gente quer renovar a aliança, ou buscar uma aliança que ainda não temos, né? E aí nós vamos ler lá em Efésios 5. Capítulo 5, Paulo ensinando o povo de Éfeso. E lembrar para nós, nessa manhã, o que Paulo falou lá. Efésios, capítulo 5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou agradando a quem estando aqui? O pastor Carlos, porque o culto foi de manhã, os pastores, os líderes, ou eu estou agradando a Deus, por eu ter vindo na ceia do Senhor? O tema dessa manhã de hoje é: quem eu devo agradar? E quem eu estou agradando? Para a gente refletir, né? Efésios capítulo 5, versículo 1, na minha versão diz assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Jesus Cristo, de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém, versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Vamos fazer mais uma oração, mais um momento de falar com Deus, com a nossa boca, né? Quando a nossa boca verbereza, né? Libera o verbo de falar, a gente está invocando a presença dEle sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, nós queremos, Senhor, te agradar. Nós queremos te agradar, não porque o culto está sendo pela manhã, não porque nós saímos da nossa casa, mas sim porque nós queremos te adorar. Mas sim porque nós queremos dizer que queremos ser seus filhos, queremos fazer como Paulo está nos ensinando aqui em Efésios. Pai, nós queremos ser, Pai, teus filhos e queremos que tudo que nós fazemos, Pai, venha as luzes, que as pessoas venham conhecer a nossa vida, Pai, porque nada em oculto, Pai, agrada o Senhor. Nada, Pai, que está escondido nos olhos dos homens. Nada, Pai, vai fazer que o Senhor se agrade ao Senhor. Porque se nós estamos fazendo algo em oculto, Pai, nós estamos sendo hipócritas, Senhor, em te adorar, em dizer que o Senhor é nosso Deus. Senhor, nós, todos que estamos aqui, aqueles que não podem estar aqui, Pai, se estiver, Pai, algo em oculto, algo em pecado, se estiver desagradando o teu coração, para agradar o homem, para agradar as pessoas, o sistema, o mundo, Pai, que o Senhor venha convencê-lo, Pai, a se corrigir. Senhor, é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, como nós viemos se preparando desde a vigília, para agradar o Senhor, para renovar a aliança, para fazer uma aliança contigo nessa manhã. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, igreja, glória a Deus. Amém. Que bênção, né? A palavra do Senhor se encaixando com o que o pastor falou pela manhã. A palavra é a única, a palavra é a gente estar alinhados com o Espírito Santo, que Ele se faz presente nesse lugar. E para a gente ter essa aliança, para a gente renovar essa aliança, a gente precisa primeiro agradar o outro lado. A aliança, a Vânia foi levar o Henrique lá, né? Na escolinha. Quando eu tive uma aliança com a Vânia no namoro, quando nós decidimos casar, eu precisei primeiro agradar a minha esposa. E ela me agradar e eu agradar ela. Então eu não consigo ter uma aliança com o outro se eu não agrado o outro. Não existe isso. Não existe, igreja. Então quando a gente está num culto de ceia, que é um momento de a gente renovar a nossa aliança, o nosso elo com Deus, através do Espírito Santo. Nós primeiro temos que parar e pensar, por isso que é importante estarmos aqui, eu não estou corrigindo ninguém, mas colocando a gente em reflexão. Por isso que é importante estarmos aqui na vigília, porque é ali que o Espírito Santo já começa a incomodar. Domingo é algo sério que vai acontecer. Domingo é algo muito sério que vai acontecer entre eu e você. Você quer renovar a aliança comigo? Domingo, você precisa corrigir isso, até domingo. Por isso que as igrejas fazem um momento de consagração. Por isso que a vigília é importante para o corpo de Cristo. Então não tem como eu chegar numa ceia desagradando o outro, que é Deus através do Espírito Santo, e falar para Ele que eu vou tomar, que eu vou ceiar na mesa dEle. Porque a ceia é dEle, não é da igreja, não é do pastor. Que eu vou ceiar com Ele, mas eu estou em desagrado a Ele. Daí será que eu não estou fazendo como Judas fez? De sentar na mesa antes de se corrigir? Claro que tudo estava escrito perfeitamente, conforme Deus quis. Mas parando e pensando, será que se Judas tivesse refletido antes, ele não tinha se corrigido? E a história teria sido outra? Mas não é de Judas que a gente quer falar. A gente quer falar de nós, de você, de mim. Para a gente ceiar com o Senhor, nós temos que estar agradando o Senhor. E é por isso que você está aqui, o primeiro passo. E aí, Deus me fez lembrar 3 exemplos de Jesus, quando Ele agrada a Deus. Jesus em homem, sempre agradou a Deus, dando graças a Deus. Em tudo que Ele ia operar, fazer, Ele dava graças a Deus. Vamos colocar como exemplo aqui em Mateus 15,
36, ele dá graças a Deus quando partiu os pães e os peixes e alimentou as pessoas, a multidão. Mas antes ele deu graças, ele estava fazendo algo que Deus queria, ele estava agradando a Deus. Ele estava falando, tudo que eu faço é pelo Senhor e é para o Senhor. Então ali, antes de partir o pão, ele deu graças a Deus. Também ele deu graças a Deus quando compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos na última ceia. Na última ceia, lá em João 11, 41, 42, em Marcos 14, 22 e 23, ele, embora soubesse o sofrimento, tudo que ele ia passar, embora ele soubesse que ele ia sofrer, mas mesmo assim, ele, antes de partir o pão, ele deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus. Ali ele estava colocando a presença dele em elo, renovando a aliança com Deus, agradando a Deus, fazendo o que Deus o pediu a fazer. Lá em João 11, 41, 42, ele agradeceu a Deus por ter ouvido a sua oração em relação à ressurreição de Lázaro. Quando ele chegou lá, que ele precisou fazer aquele milagre, ele mesmo assim, mesmo ele tendo todo o poder, ele sendo quem ele era, mas ele agradou ao Pai, a Deus. É Jesus me ensinando e ensinando a nós, que nós devemos agradar somente a Deus. As pessoas de hoje em dia, irmãos, as pessoas estão querendo agradar a todos em volta dela. Elas precisam achar que as pessoas, mas será que fulano vai gostar se eu fizer isso? Mas será que se eu me comportar assim? Mas será que aquilo? Mas será que se eu me vestir essa roupa para ir lá no aniversário, eu vou agradar o aniversariante? As pessoas estão nesse nível. Não agora, mas já faz tempo. As pessoas perderam o foco de viver aqui na terra. Não querem agradar a Deus, ou não entendem que é preciso somente agradar a Deus. Eu preciso agradar o meio que eu estou. Até é falado, né, que você é a média das 5 pessoas que você anda. Isso é os psicólogos que falam, né? A Fran está lá fora, deve estar confirmando também, né, irmã? Vocês duas, hein? Então, será com quem que eu estou andando? Essas 5 pessoas, será que são pessoas cristãs? Será que nós 5, as 5 pessoas que eu mais convivo durante a semana, será que essas pessoas, elas buscam agradar a Deus? E aí também eu estou no mesmo nível? Será que essas pessoas buscam agradar o Espírito Santo através de atitudes? Que essa manhã nós venhamos refletir sobre isso. Então Jesus é o primeiro e o maior exemplo que ele viveu literalmente para agradar a Deus e mais nada. Desde criança, quando ele chegou lá na sinagoga, ele ensinando os homens lá, os grandes homens da lei, ele já começou ali mostrar que ele veio para agradar a Deus. Quando ele chegou também na casa de Deus, na sinagoga, e ele reclamou, né, para não falar um palavrão aqui, né, ele ficou nervoso, né, e jogou tudo lá e falou, aqui não é lugar de vender nada. Ali ele estava mostrando, eu vim para agradar a Deus somente. Eu vou agradar o meu Pai. E aí, será que eu, Danilo, segunda-feira de manhã até sábado à noite, antes de vir num domingo num culto, será que eu e você, nós estamos agradando a Deus? Onde nós estamos, com quem andamos, o que fazemos? É para a gente refletir. Por isso que o tema que eu falei, se eu tivesse dado um tema para essa manhã, é quem devo agradar? Ou estou agradando a quem? Tem pessoas que é presas e idolatra o esposo ou a esposa. Ele agrada mais o esposo, a esposa do que a Deus. Eu não vou no culto. Estou desanimado, vou ficar uns 5 meses sem ir no culto. É? Então eu também não vou. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que, você quer ser crente? Eu não vou ser crente, não. Eu não vou ser nada. Daí a pessoa, então eu vou agradar o meu marido, vou ficar em casa. Ao invés de orar, de jejuar, de lutar. Porque a batalha é espiritual, né, pastor Carlos? A batalha não é carnal. A gente sabe disso.
E você agradou a Deus hoje? Ao levantar, você falou com Ele já hoje? Ou esperou chegar aqui? Reflita. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E repita assim comigo. Pai, graças te dou, pois tenho vida para poder te adorar. Aqui na terra, graças te dou, pois estou me preparando para a eternidade contigo. Amém. Essa é uma oração que eu faço. Uma oração simples, rápida, né, irmão Irineu? Ao acordar, eu agradeço, dou graças que eu estou com vida. Para adorar Ele em vida. E aí falo, Pai, graças te dou, porque eu estou me preparando para estar contigo. E vou trabalhar. E aí, durante o meu trabalho, eu vou conversando com Ele. Lendo a palavra. E é isso, é o básico. É falar com Ele, é dar graças a tudo. E agradar a Ele. Sabe por quê, igreja, estou falando isso? Porque o Espírito Santo pediu para mim lembrar, eu e você, que nós fomos criados somente para isso. Nós não fomos criados para andar com essa roupa bonita que nós estamos hoje. Nós não fomos criados para estar lá buscando ser gerente, buscando ser dono de empresa, buscando ser político, jogador de futebol, médico, buscando ser o melhor homem da cidade, empresarial, fazendeiro. Não! Nós não fomos criados para ser lindo esteticamente, vivendo em estética, né, gastando com estética. Desculpa quem tem clínica de estética aí, né? Mas nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para agradar o vizinho. Ai, meu Deus, eu tenho que agradar o vizinho, eu não vou mais ligar o louvor no domingo à tarde, porque a minha casa é muito encostada na casa do meu vizinho. A parede é parede de meia. Eu vou estar desagradando ele, porque ele não gosta. Não, nós fomos criados somente para adorar a Deus. Nós somos criados para ser filhos. E eu e você, nós viemos aqui na casa do Pai para agradar Ele e para buscar o que o pastor Carlos falou, a santidade, a presença de Deus, do Espírito Santo, e para aprender e reaprender a viver como filhos. Até porque nós somos o templo do Espírito Santo, quando assim acreditamos. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, igreja, o Espírito Santo habita em mim, habita em nós. A palavra nos ensina. E se Ele habita em nós, Ele precisa conduzi-lo nós. Então Ele vai ter que conduzi-lo você. A ser corrigido, sim. A lembrar que se você é filho, sim. E a se arrepender quando estiver em pecado, sim. Por isso que nós temos que dar brecha e autoridade do Espírito Santo a estar conduzindo a nossa vida. Voltando aqui, ó, as pessoas estão voltadas a agradar tudo e a todos e a desagradar a Deus. E tudo que você vê aí fora tem mensagem subliminar, tem todos os tipos de indução às pessoas a tirar o foco de ser filho e viver como filho. Pastor, mas tudo, tudo. Desde o alimento que você compra, algumas embalagens, até o que você assiste. Tudo vai ter mensagem subliminar a você tirar o foco de ler a palavra, de estar na presença, de buscar a presença, de jejuar, de orar, de se arrepender. Eu erro, todo mundo erra, você erra, nós erramos. Mas será que a gente busca o conserto? Ou será que a gente está vivendo conforme a onda do mar está levando o barquinho? Sendo que Ele está de braços abertos como Pai, para dizer, filho, eis-me aqui para te corrigir, para te pegar no colo, porque eu te amo, eu te escolhi primeiro. Você é meu filho amado. Aí você deve estar pensando aí, pastor, mas o que eu faço então? Se desde o que eu estou comprando no mercado, até do que eu estou assistindo, eu estou desagradando a Deus, a gente precisa se consagrar a Ele, consagrar tudo que a gente faz. Desde a compra ali no mercado, quando está passando no caixa, já começa a consagrar. Desde que você vai assistir, Senhor, agrada o teu coração eu ficar assistindo isso todos os dias, essa série, essa novela, esse programa. Tem pessoas que é viciado em programa de morte, né? Às vezes eu vou na casa de familiares, meu Deus,
Meu sogro, que eu oro muito por ele. Aquele programa da tarde lá da Band, da Record, Jesus amado, né, Dani? Eu e a Vânia falamos, Senhor, como que pode? O homem não consegue, mas ele não tem sabedoria. E você vai ver, por que existem esses programas? Coloca lá todo dia à tarde, das 3 horas até as 7. É todos os canais mais ou menos iguais, né? SBT, Globo, acho que é tudo a mesma coisa. Tudo programa policial, morte e assassino, isso e aquilo. Por quê? As pessoas estão atentas, elas querem saber, elas querem ver isso. Agora coloca lá o programa evangélico, vai ter lá 0,001% assistindo. As pessoas estão com a distração na vida delas, e para elas é melhor elas ficarem curiosas em saber o que está acontecendo, de tragédia, do que em saber do reino. E é por isso que nós temos que estar atentos. Atitudes que eu estou desagradando a Deus. Eu selecionei várias que o Espírito Santo me mostrou. Mas eu quero deixar aqui frisado, que eu acredito que o Espírito Santo me mostrou, que a maioria de nós estamos fazendo em nossa vida, e a gente vive buscando conserto e não consegue sair do conserto. É só a gente parar e pensar, eu preciso me consertar aqui, ó. Primeiro, a desobediência. A desobediência, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você já é selado como filho. Se você e eu estivermos em desobediência da palavra, nós estamos entristecendo não as pessoas, não o pastor Carlos, a pastora Solange, e sim a Deus. A desobediência da palavra, como filho, vai ter correção. O Henrique e a Júlia, quando me desobedecem, tem correção. Eles têm que ser corrigidos. Então nós vamos ser corrigidos sim. A desobediência a Deus trata de um pecado que resulta em consequências severas. Nossa, pastor, sério? Eu não preciso citar nomes da Bíblia, mas vocês sabem quantas pessoas na Bíblia, Davi, várias pessoas, que desobedeceram a Deus e foram corrigidos severamente. Deus, ele é um ser maior de justiça. Ele não vai deixar a palavra dele voltar atrás. Então tudo que ele falou vai se cumprir. Então se nós somos filhos e desagradamos o Espírito Santo, nós vamos perder, primeira coisa, a presença dele. Quando a pessoa estiver perto de você, vai assim, nossa, mas, todo respeito a você, Mateus, nossa, mas o Mateus está estranho. Na verdade, o Espírito Santo está mais com ele. Jamais na sua vida, tá, Mateus? Só um exemplo. As pessoas começam a enxergar isso em você. Até pessoas que não conhecem a Deus começam a ver que você está diferente. Mas porque o Espírito Santo, eu até brinco, né? Quando alguém faz algo, você, nossa, o Espírito Santo está lá em Toledo, que saiu correndo. Fugiu da presença. Em Romanos 5, 12 a 19. Abre lá para nós, ó. Portanto, 12 a 19. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão de fato. Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, de Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorre de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem a Deus, as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação, que é a vida a todos os homens. Encerro dizendo, porque como, por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Igreja, a gente poderia levantar e ir embora depois dessa palavra, e ficar a vida inteira refletindo isso. Tudo que foi feito através de Adão, Jesus veio e justificou. Não, agora eu vim resolver. Mas lembre-se que você pode ser como Adão, e você pode gerar um pecado de geração para a sua família, para os seus filhos. E o ensinamento que Jesus trouxe, que Paulo trouxe em Romanos aqui para nós é isso. Nós temos que entender que as consequências vão acontecer através da desobediência. Segundo, o coração duro. Lá em Hebreus 3, de 7 a 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi a aprovação no dia da tentação no deserto. Paulo falando para o povo de Hebreus, do mesmo jeito que Jesus foi tentado lá no deserto, e ele não endureceu o coração. Filho, não endureça o seu coração. Se você precisar se corrigir, se corrija. Lembre-se que eu comecei falando do culto, da partida de um homem de Deus, que ele combateu até o final da vida dele com Jesus. Será que se eu estiver em pecado e eu morrer hoje, será o que vai acontecer comigo? Para e pensa. Nós, pastores, quem sobe no altar se consagra, pede a Deus discernimento, a palavra, para primeiramente falar conosco, mas com a igreja, que tudo que nós fazemos e por que nós estamos aqui, é para agradar a Deus, mas porque se nós queremos agradar a Ele, é porque nós queremos ter algo com Ele, e esse algo, igreja, é a eternidade. Então não deixe o seu coração duro, não fique rebelde, por uma situação econômica do país, do governo, do presidente, do futebol, seja lá o que for. Tem pessoas tristes porque aconteceu isso, aquilo, mas você tem que ficar triste, porque se você está fora da palavra, é assim que você tem que ficar triste. Mas você não está triste, Danilo, porque está acontecendo isso da Copa do Mundo? Não. Eu sei que lá é um sistema, uma empresa. Por que eu vou ficar triste? Quando der, eu assisto. Quando der, eu não assisto. É assim que funciona. Mas você não está triste por causa da economia, por causa disso? Não mais. Antigamente eu ficava. Mas Deus me corrigiu. E foi aqui nessa igreja um dia que Deus me consertou. Até falei no altar, né? Eu pedi perdão para a igreja em relação ao presidente. E Deus falou para mim, você não pode ter ódio. E eu me corrigi. Já faz um ano depois que o presidente ganhou. Então a gente tem que ser assim. Nós não podemos ter ódio de pessoas. Se eu não sou com os princípios de quem está no governo, na prefeitura ou no país, eu não tenho que odiar ele. Eu tenho que odiar se eu estou fora dos caminhos de Deus. Eu tenho que odiar minhas atitudes, porque Deus não condena os filhos, Ele condena o pecado. E nós precisamos se corrigir, igreja. E terceiro, a mentira. Como o pastor falou no início ali, não deixe que as mentiras entrem e penetrem no coração das pessoas, do seu coração, para fazer com que você desista da palavra. Não faça isso, não deixe a mentira dominar a sua vida. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Simples. Então, se eu sou membro do Samuel, nós somos um membro só. Então, eu não preciso mentir para ele. Até porque o pai da mentira é Satanás.
E se nós somos um corpo só? Pastor, mas e aí quando as pessoas do mundo? Não importa. Elas ainda não conhecem a Jesus, mas elas são filhos também. Só não entenderam. Vou fazer um negócio, preciso mentir, não faça. Meu vizinho está fazendo isso, eu preciso mentir. Não minta. Sofra, mas não minta. Faça como Jesus. Agrade o coração de Deus. E é por isso que eu estou aqui com você, para ceiar, para agradar a Deus. Por isso nós estamos aqui. Olha lá, Provérbios, todo mundo lê Provérbios, né? É muito gostoso ser corrigido por Provérbios. Provérbios 6 a 19. Estou acabando já, igreja. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Olha só. As mãos que derramam sangue de inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. É desse jeito. Eu sou preposto da empresa que eu trabalho, e aí eu participo de causas no fórum sempre. E aí um dia precisou de eu ser testemunha, não preposto. Existe os dois, quem os advogados sabem. Né? O preposto, ele vai lá e fala assim, ó, a gente trabalha assim, 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 a empresa é assim, assim, assim. O juiz pergunta e a gente vai falar o que é. A testemunha, ela vai falar o que acontece. Né? Pode ser que aconteça diferente. Pode ser que a gente pede, ó, todo dia de manhã, todo mundo chega às 8 horas, bate o ponto, né? E vai lá e faz isso. Pode ser que não aconteça isso. Pode ser que todo mundo chega às 6 horas da manhã. Então, pela lei trabalhista, né? Está correndo hora extra. Por aí vai. E o preposto, ele fala como é o trabalho, na lei trabalhista lá. E a testemunha tem que falar como é. E aí foi uma causa que quem foi desligado foi um gestor. E aí não pode ser um representante, um vendedor, ser testemunha, e sim outro gestor. E aí me ligaram. Danilo, você pode ser dessa vez testemunha? Daí eu falei assim, ó, vocês sabem a diferença, a advogada da empresa. Você sabe a diferença da testemunha e do preposto? Claro que você é advogada, né, Fábio? Aí ela, claro. Eu falei, então, só que a testemunha não pode mentir. Você já entendeu? Ela, meu Deus, Danilo, mas você sempre foi preposto. Eu falo o que a empresa oferece para trabalhar. Eu nunca menti. Ela, não, mas eu for testemunha, mas se o juiz perguntar, faz isso, eu vou falar a verdade, se faz ou não. Eu não posso mentir. Ela, meu Deus, mas não tem outra pessoa. Eu falei, então, fala com a diretoria e meu cargo está à disposição. É assim que a gente tem que ser, igreja. Eu estou testemunhando isso para vocês, porque isso você corre. Mas, Danilo, você não correu o risco de ganhar as contas? Ganhei, eu sou funcionário, bato o ponto. Se chegou na diretoria, não sei. Se ela arrumou outra pessoa, não sei. Só sei que não vieram atrás de mim. E continuei sendo preposto. Depois de 3 meses, mandaram e-mail, fui preposto em outra causa. Mas testemunhas já sabem que comigo não. Comigo, testemunhas não vão me chamar. A empresa é muito grande, tem 16 mil funcionários, deve ter outra pessoa para ser testemunha. Pronto. Simples. Assim que nós temos que ser. Sim, sim, não, não é a palavra do Senhor. Sim, sim, não, não. E para encerrar, o perdão. Por isso que eu e você estamos aqui. O perdão. Ele nos perdoou primeiro. Lembra que nós lemos ali? Que por causa de um homem, por causa de Adão, todos ficaram em pecado, até as criancinhas. Sim, todos. Mas por causa de Jesus, do outro homem, todos têm acesso ao perdão pela graça. Aleluia. Lamassúria. Então o perdão, Efésios 4:32. Antes sedes para um com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou primeiro. Lá em Mateus 6:14-15. Porque se perdoardes os homens pelas suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Oh, glória. Igreja, nós começamos falando aqui de Efésios 5, eu quero encerrar lembrando o que nós falamos, que é uma correção, que é uma direção de Paulo. Lá na minha Bíblia, tem um subtítulo que fala assim, ó, começa no 4, a unidade do corpo de Cristo. E é por isso que eu estou aqui, eu e você.
Depois tem lá o procedimento dos filhos da luz. E é por isso que nós lemos ali do 5 em diante. E quando a gente chega ali no 8, para relembrar a todos, que nós lemos no início. Porque outrora vocês eram trevas. O pastor perguntou se tinha convidados, né, pastor, no início? E não tem, né? Por isso a gente pergunta se tem convidado no início. Para presentear, mas também para que o Espírito Santo venha agir em favor daquele que pode ser que seja um convidado que ainda não conhece a palavra. Foi através de um dia de eu ser convidado, de eu estar na igreja, e eu levantei a mão, minha esposa, a gente estava lá como a primeira vez, o Espírito Santo tocou em nosso coração. E até aqui nós estamos. Então você também foi assim. Pessoas orando, mas você teve que ir a primeira vez. E aí, essa pessoa quando chega aqui e ouve uma palavra assim, eu não sou mais treva, ela não entende, mas você entende. Você entende. Eu vou reler. Porque outrora vocês eram trevas. Eu também. Mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu gostaria que você ficasse de pé.